Quando estávamos na adolescência, meus irmãos mais velhos não podiam sair de casa à noite. Se meu pai ficasse sabendo, era surra na certa. Meu pai culpava minha mãe de não saber cuidar dos filhos. Ele queria ter sempre os filhos por perto, dentro de casa. Certa vez, meu irmão Paulo saiu à noite e o pai descobriu e foi atrás dele. Alguém encontrou meu irmão e o avisou. Olha, teu pai está à tua procura. Mas que depressa ele voltou para casa pelo outro caminho e foi direto para a cama, fingindo estar dormindo. Quando o pai chegou em casa, foi à procura dele, que apesar de estar na cama, não escapou de apanhar. Certa vez, perto da nossa casa, chegou um acampamento cigano. Me tornei amiga deles. Um cigano mais jovem me pediu para eu fazer um favor a ele, mas já estava entardecendo. Fiquei com medo de não fazer o favor e também não queria desobedecer às regras dos meus pais. O favor seria levar uma revista em quadrinho para uma vizinha. Nesta época, as telenovelas eram assim. Mesmo correndo risco, fui bem rápida. Consegui ajudar meu novo amigo e estava em casa no horário certinho. Meus pais viviam brigando, minha mãe chorava com certa frequência. Me sentia mais tranquila quando meu pai estava trabalhando na mina. E ficava incomodada com a presença dele dentro de casa, pois achava que a qualquer momento os dois iriam discutir. Quando morávamos no Costão era tudo diferente. Amava estar pertinho do pai. Eram muito felizes e um mundinho só nosso, afastado de tudo. Com o retorno ao bairro Rio América, tudo mudou. Diversas noites eu sonhava que estava no Costão e quando acordava, ficava muito triste por voltar à realidade e saber que foi apenas um sonho. Quando eu tinha esses sonhos, passava o dia me lembrando por termos nos mudado de lá. Na Copa de 1970, no México, eu estava com 10 anos. Foi quando o Brasil ficou na final contra a Itália. O bar encheu de torcedores. Meu pai tinha recém comprado uma televisão em preto e branco e a colocou no bar para os fregueses. Vieram pessoal de Belvedere, bairro próximo ao Rio América, e muitos vizinhos. Lembro muito bem da festa quando o Brasil se tornou campeão da Copa do Mundo naquele ano. As condições eram bem precárias. Poucas famílias possuíam televisão na época. Nosso bar era mais frequentado à noite, quando os mineiros saíam do serviço. Costumavam passar lá para tomar seus tragos e aproveitar para jogar um baralhinho, sinuca, enquanto outros assistiam televisão. Era uma forma de relaxar e encontrar os amigos antes de voltar para casa. Havia uma janela onde conseguíamos assistir televisão da área externa. Nos finais de tarde, eu, minhas irmãs e vizinhos nos reuníamos para assistir às novelas. Me recordo de algumas como Simplesmente Maria, Antônio Maria, Meu Pé de Laranja Lima, foram as quais mais fizeram sucesso na minha infância. Os seriados como Daniel Bom e Rin-Tin-Tin assistimos à tarde, pois o bar estava vazio, podíamos assistir dentro do salão. Muitos seriados inesquecíveis. Os Trapalhões, O Gordo e o Magro. Passava apenas a noite e quando queríamos assistir, o bar estava cheio de fregueses. O jeito era ficar embaixo do balcão, pois as meninas não podiam ficar entre os frequentadores do bar, que eram rapazes e homens. Nunca fui boa aluna. Minha mãe só dizia, se rodar vai ter que repetir de ano. Rodei apenas 1 ano no ensino médio. Estudei até os 15 anos, na única escola do bairro Rio América que existe até hoje. Escola Básica Antonieta Quintanilha de Andrade. Lembro de não gostar de voltar para casa depois da escola, porque a comida era sempre a mesma. Polenta ao meio-dia e minestra, uma sopa de feijão com arroz, à noite. Aos domingos era macarrão para variar um pouco o cardápio, mas nunca passamos fome. Nos primeiros anos de estudo, houve um episódio na sala de aula. Imaginem, na época não era fácil adquirir as coisas. Um dos meus colegas deixou cair a borracha no chão. E sem ele perceber, juntei e guardei para mim. A borracha era linda, novinha, super diferente e muito colorida. Quando o colega sentiu falta da borracha, começou a procurar e, como não a encontrava, falou para a professora o que tinha acontecido. Ela pediu para que fosse devolvida. Fiquei apavorada e com medo, tremi muito. Não lembro como fiz para devolver. Fiquei com muita vergonha que descobrisse que havia sido eu, mas a devolvi.
Os desfiles de 7 de setembro organizados pela escola sempre davam um jeitinho de participar, pois era uma forma de ganhar roupa nova. Cada pelotão fazia coreografia, cada um com sua roupa diferente para se destacarem, às vezes uma saia, bermuda ou camiseta. A mãe não gostava muito que a gente participasse, que tinha que pagar pelas roupas, o que era um gasto desnecessário. Mas eu entrava justamente para ganhar uma peça de roupa. Minha mãe sabia costurar e com 10 filhos, ainda dava um jeitinho de costurar as roupas dos filhos, principalmente as de usar em casa. Os pijamas eram feitos de pelúcia. Tecido de pelúcia ainda hoje é usado para fazer coeiros para bebês, e a mãe usava esse tecido de florzinhas ou bichinhos. A parte de cima do conjunto podíamos usar como casaquinho durante o dia. Eu ganhei uma máquina de costura do meu pai quando ainda era menina, e a máquina era a peça do enxoval. Além de mim, minhas 2 irmãs ganharam a máquina. A mãe conta que teve época de ter 5 máquinas de costura em casa. A minha trouxe comigo quando casei e a tenho até hoje. Minha primeira cartilha de alfabetização era com um fichário de páginas separadas, com 2 furinhos. À medida que ia aprendendo, montava folha por folha. Lembro perfeitamente da primeira página que ganhei para colorir. Tinha um menino e uma menina de nomes Mara e Fábio. Eu ficava ansiosa para receber as próximas páginas, poder ver os próximos desenhos e colorir. Na hora do recreio, que é o intervalo entre as aulas, era uma festa. Muito esperado por todas as crianças, momento de recreação e comida. O aviso de que havia chegado a hora do recreio era feito pela Dona Aurora, muito querida por todos. Semblante calmo, cabelos pretos e cacheados, ela tocava uma sineta manualmente. Era ela também quem preparava os deliciosos lanches, tudo separadinho em canecas. Alguns dias era sopa e outros leite ninho com chocolate. Nossas brincadeiras na hora da recreação eram as mais variadas, como pular amarelinha, brincar de pular cordas, cantigas de roda, passar anel, pega-pega. Era uma correria, principalmente os meninos que eram mais agitados. Volta e meia alguém saía machucado. Minhas colegas de salas de aula, Tela e Selma, eram minhas melhores amigas. A Selma, infelizmente, acabamos brigando. Depois disso, só tive contato mais uma vez. Com algumas amigas, saímos aos domingos. Também eram colegas de escola. Marley, Maristela, Nedi, Dirce, Tânia, Sirlene, Marisa. Quando éramos menores, nos reuníamos para fazer piquenique e brincar. Já na adolescência, a gente se encontrava para ouvir música nos finais de semana e conversar. Era tudo muito divertido, boas recordações. Outra coisa que eu fazia, mas que não sinto orgulho, é que minhas amigas me pediam para eu pegar cigarro no bar e fumava por bobagem, antes de entrar na sala de aula. Quando chegava o final do ano letivo, minha mãe gostava que presenteássemos nossos professores com pé de moleque, que é um doce feito pela minha mãe de amendoim com açúcar grosso. Era uma forma gentil de agradecer nossos professores por tanta dedicação. Era também comum as crianças serem acometidas por doenças como catapora, sarampo, cachumba, porque era muito raro recebermos vacinas. Dessas doenças, a que mais me debilitou foi a cachumba. Lembro que fiquei com febre alta e muita dor de cabeça. Isso estendeu por alguns dias e foi muito difícil me restabelecer. Geralmente nossa turma da escola era a mesma que fazia a catequese e a grande maioria dos moradores eram católicos. No domingo, antes de fazer a primeira comunhão, tínhamos que ir à igreja para nos confessarmos, em jejum e antes do sol nascer. Cedinho o padre vínhamos e já estávamos aguardando por ele na igreja. Às vezes ainda sonho de estar nesse horário na igreja, pois são coisas que nos marcam. No dia tão esperado, minha primeira comunhão, não me recordo da catequista e nem da cerimônia, mas lembro, e como lembro da confraternização. Uma mesa comprida com muitos biscoitos, bolo, refrigerante e café.